vamos a enfrentar ese provisoriamente último encontro. Digo provisoriamente porque tengo la expectativa de tener la posibilidad de encontrar otras veces, en otras circunstancias, en otros lugares y en este lugar, a vocês. Y cualquier conclusão é sempre outro comienzo. Qualquer reestabilização sempre um ponto de partida para produzir novas variações. E dessa maneira eu tenho segurança que também para vocês essa conclusão vai ser um comienzo. O tema dos nossos encontros era uma iniciação na teoria dos sistemas. Sendo a estrutura dessa teoria uma estrutura circular, se podia iniciar de qualquer ponto, porque com estruturas circulares se chega sempre ao mesmo ponto, se chega sempre a uma conclusão, se chega sempre a uma abertura. Nós tomamos a decisão de pôr ao início das nossas conversas o tema ciência, conhecimento, que quer dizer conhecimento, que quer dizer conhecimento da sociedade, e encontramos que sociedade era um termo que tem tantos sentidos, que se utiliza em tantos sentidos, e vamos analisar estes diferentes sentidos. Depois vamos analisar os diferentes sentidos da ciência e perguntar-nos o que quer dizer conhecimento, o que quer dizer construir uma possibilidade de conhecer. E tivemos a possibilidade de ver que as diferentes teorias e as teorias do conhecimento têm uma estrutura bipolar, podemos dizer. Elas estão construídas segundo a distinção entre sujeito e objeto. E fomos a examinar as diferentes teorias, todas essas diferentes construções de objetos. E encontramos pedras sobre o nosso caminho. As pedras que encontramos eram conceitos estabilizados, duros, será dizer, que são sempre continuamente utilizados e que reproduzem continuamente a confusão que já encontramos ao início. Assim que o primeiro resultado, podemos dizer, dessa iniciação é uma consciência de uma necessidade de encontrar um novo início. Novo início da teoria, novo início da observação, novo início da representação do que podemos considerar como sociedade. Os tentativos que foram feitos por parte das diferentes teorias nos deixam insatisfeitos, porque as equivocações constitutivas das diferentes teorias, as equivocações constitutivas do que as teorias observam como objeto, mas na realidade constroem como objeto, todas essas equivocações não ajudam. Nesse caminho, entre tantas pedras, quero dizer, tantas resistências, encontramos grandes construções, como foi a construção do iluminismo. E todas as
categorias conceptuais que foram produzidas no Iluminismo. Entre estas categorias conceptuais que foram construídas por parte do Iluminismo, temos a ideia de uma razão universal, a ideia de um dever ser, no sentido, a ideia de uma possibilidade de construir situações melhores, diferentes para a sociedade. E temos uma nova ideia da humanidade também. Essa sociedade começou a partir do Iluminismo a ser entendida como o universo de homens livres, de homens que precisam ser iguais, de homens que precisam ter reconhecida suas capacidades de expressar suas ideias, de homens, em outras palavras, que têm a possibilidade de viver sem diferenças, sem hierarquias, sem violências, etc. E, a partir do Iluminismo, se acostumou a pensar esta sociedade com um humanismo diferente, novo, que não era o velho humanismo. Assim que tivemos a possibilidade de observar como os homens do Iluminismo eram pensados como categorias universais da construção de possibilidade de viver em uma sociedade moderna. E esses homens livres, que tinham reconhecimento igual a todos, que tinham a expectativa de ser iguais a todos, eram os homens da sociedade nova. No 1800, a partir de 1843, 44, Marx diz que esses eram os homens burgueses, os homens abstratos, os homens da sociedade burguesa. Essa ideia de Marx foi retomada no século passado, 1900, através de ideias políticas que trataram, na realidade, os homens como uma construção vazia e universal de uma burguesia que tentava de obter ela mesma o reconhecimento universal. Foram as grandes, violentas, trágicas ditaduras do século passado, que se caracterizaram por uma violência que eu acho que nos séculos precedentes, anteriores, nunca tinha existido. Quando nessa sociedade contemporânea falamos destas evoluções da sociedade moderna e dessas construções, desses tratamentos, encontramos algumas formulações que parecem ser as mais novas. Entre elas, se fala de sociedade pós-moderna e de sociedade pós-humana. Eu não sei quais são os sentidos materiais dessas formulações. Quando leio fórmulas como estas, eu lembro em um aforismo de Novalis, grande poeta alemão, o qual escreveu em uma obra que não é casual, o título dessa obra se chama Cristianismo e Europa, Christentum und Europa, e tem este aforismo, que é textualmente: a humanidade é um papel, papel humorístico.
papel humorístico. Em alemão seria Menschheit, humanidade, ist eine humoristische Rolle. Não sei se através desta distância com a qual Novalis considera a humanidade, nós temos a possibilidade de ver o que realmente é humanidade. Que a função da humanidade na descrição da sociedade é um papel que não pode ser constitutivo. Este parece ser algo bastante claro, se pode aceitar. Que o humorismo do qual fala Novalis em relação à sociedade pode ser entendido como uma função que tem outras funções diferentes daquelas que são indicadas. Este me parece pode se aceitar. Consequências que podemos aceitar de tudo o que podemos observar, eu acho que são as seguintes. Continua com uma grande confusão sobre o que podemos entender com sociedade, continua com uma grande incapacidade das teorias de descrever sociedade e de descrever o presente dessa sociedade. E continua com a utilização das referências, dos objetos que consideramos obstáculos, pedras, resistências, durezas. E esses obstáculos estão no interior das teorias. Pode ser que a incapacidade que temos de enfrentar alguns problemas reais dessa sociedade tenha que ver com os sentidos, com a semântica, com os conteúdos de sentido, através dos quais tentamos de descrever o que achamos que estamos descrevendo. Assim que um papel humorístico poderia ser o papel das teorias que têm esta incapacidade, e o humorismo destas teorias é um humorismo, como dizia um grande escritor italiano do começo do século passado, que foi prêmio Nobel pela literatura, Pirandello, humorismo trágico. Por que é trágico este humorismo? Porque as teorias não são algo indiferente. As teorias não são só construções através das quais se pode publicar livros e difundir algumas ideias. As teorias têm sua realidade porque elas produzem, constroem os sentidos através dos quais nós construímos o que tratamos como realidade. Assim que, aun se humorístico, o sentido que podem construir as teorias é real. Nós não temos outras possibilidades de construir o que tratamos como objetos reais que não sejam as possibilidades de produção de sentido que estão difundidas pelas teorias. Assim que o problema não é criticar uma teoria, utilizar um pedaço, fazer outra construção e fazer novas tentativas, etc. O problema é totalmente diferente. Temos a capacidade de pensar um novo início da observação, que é o conhecimento. Temos a capacidade de pensar, em outras palavras, em teorias totalmente diferentes, que não sejam algo humorístico e algo tragicamente humorístico. Pensem, por exemplo, as teorias do Estado do século XIX e do século XX. Pensem, por exemplo, as grandes construções que foram feitas do Estado e da política nestes séculos. E pensem, por exemplo, o grande vazio que temos frente a nós hoje, quando tentamos descrever o que está acontecendo.
Um exemplo pode ser o que aconteceu a partir dos últimos 8 anos no sistema financeiro, no sistema universal da economia. Não temos ideia do que se produziu, mas não temos ideias para descrever o que aconteceu. Não temos possibilidades teóricas de observar o que aconteceu. Nós podemos observar só estatísticas. A estatística da OCDE, a estatística da União Europeia, a estatística do que acontece nesse país, e não entendemos nada do que elas querem dizer, dos sentidos que elas têm. Não temos uma ideia do que está acontecendo neste país. Aun se tantos de vocês pode ser sejam protagonistas do que está acontecendo, pero nem vocês têm a capacidade de observar o que vocês estão fazendo, os sentidos que vocês estão produzindo, nem o sistema político tem a capacidade de produzir novos temas da política para decidir sobre as questões que estão circulando como sentidos. Assim que as teorias não são estas construções abstratas. Aqueles que afirmam que as teorias sejam as filosofias, dizem eles, sejam estas construções abstratas, usam instrumentos tão velhos como seria a bicicleta frente ao avião. E por isso eles imaginam que os aviões sejam algo abstrato e as bicicletas sejam algo concreto e material, ou os sapatos para caminhar. Não temos nenhuma ideia do que está acontecendo nesta sociedade quando observamos milhões de pessoas, de homens, de corpos que passam de um lugar a outro. Você não imagina o que é o mar Mediterrâneo. Tem muito mais corpos mortos, matados, do que não tem peixe nos últimos 20 anos. Você não imagina que o Mediterrâneo é um cemitério da humanidade. Vocês não imaginam o que está acontecendo na economia universal pelo papel que tem a China. Nós ainda utilizamos conteúdos de sentido que já no século passado eram velhos. Estado, cidadãos, homens, sociedade humana, sociedade pós-humana, direitos humanos. Estes são os velhos instrumentos que foram construídos por velhas teorias, por velhas técnicas de construção do que vai a ser utilizado como realidade. E desculpem para repetir esta, que pode parecer uma fórmula canônica, mas não é. Até quando vocês continuam achando que estão observando a realidade, vocês são vítimas do velho pensamento, das velhas teorias, das velhas construções iluminísticas, das grandíssimas, mas velhas ideias que foram produzidas em Europa até o final do século XIX. As grandes descrições da sociedade. É já muito tarde para conseguir observar que essa sociedade é como é. E não é diferente do que deveria ser. Essa é a grande herança do iluminismo. O iluminismo produziu a ideia de dever ser, de um futuro que deve ser, de uma igualdade que deve ser alcançada e de uma justiça que deve ser realizada, de teorias que devem indicar o que fazer, como actuar, como agir na sociedade. E
este patrimônio agora seja consumido. Seja consumido porque se realizou. Temos um direito positivo que tem competência universal. Todos temos acesso ao sistema jurídico. Todos temos acesso à política. Todos temos acesso à economia, etc, etc. Pero ainda não conseguimos observar a sociedade como é, não como algo que não é como deveria ser. Não conseguimos, em outras palavras, observar essa que é a única temporalidade que temos, o presente. Esse é o grande problema. Não temos a capacidade de ver que o presente é como nós construímos a ele. Em outras palavras, não temos a capacidade de ver que este presente é o que nós utilizamos quando queremos falar do presente. Então, não temos a capacidade de observar que o que chamamos de realidade é o que nós construímos e que utilizamos como realidade. Essa grande dificuldade, esse grande impedimento, barreira, obstáculo, é um dos mais grandes resíduos do pensamento da velha Europa. E não tem sentido buscar reparo nas ideias do futuro, do pós-humano, pós-moderno, pós-etc, etc. O que quer dizer sociedade pós-humana? Que voltarmos dinossauros? O que quer dizer sociedade pós-humana? Quer dizer que finalmente os homens são tratados como corpos orgânicos? Sim, este sabemos. E o Mediterrâneo pode ser uma das indicações. Outro início é o que precisamos. Outro início que nos permita ver que construímos o que utilizamos como realidade, que o construímos através da comunicação social e que nós mesmos, como atores, somos construídos. Nós somos implicados na construção que fazemos. Para poder ver isso, precisamos de uma teoria que não utilize mais as velhas distinções, não utilize mais as velhas construções, mas precisamos de uma teoria que ele também considera a si mesma como algo que está construído através da construção do objeto que ela vai fazer. Em outras palavras, precisamos desse início totalmente diferente que nos permita ver como a sociedade não são os homens e que excluir que a sociedade seja os homens não quer dizer ser feio, não ter moral, não ter caridade. Quer dizer tratar os homens na sua realidade. E se a sociedade moderna trata os homens como corpos orgânicos, se a sociedade moderna pode comprar e vender, pode atribuir sentido jurídico a corpos e negar esse sentido jurídico, se a sociedade moderna, em outras palavras, pode fazer o que quer com os corpos, não é porque esta sociedade é feia, mas porque na realidade esta sociedade tem a diferença com o ambiente, como sua estrutura, como sua possibilidade de sobreviver através dos recursos que constituem a si mesma, a ela mesma. Feio, mau, bom, são qualificações morais. Essas qualificações morais não estão afuera da sociedade, não estão em cima da sociedade, são elas mesmas da sociedade. Assim que
uma teoria que nos permita ver na sua universalidade a produção da sociedade, não um objeto tratado como sociedade, mas a produção da sociedade, que nos permite ver como continuamente essa produção se renova, se repite, se transforma, esquece e lembra. Estas palavras que fecham a última página da Teoria da Sociedade, já no 1991, quando com Luhmann escrevíamos as grandes transformações sociais estão no presente, estão a nossas espaldas. E nós não temos possibilidade de descrever essas grandes transformações sociais que estão produzidas pela sociedade através de esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Que não é uma repetição da dialética hegeliana, mas é a modalidade através da qual a sociedade, através dos sentidos que ela mesma continuamente produz e que constituem a esta sociedade, produz novo sentido. Uma teoria, como a teoria dos sistemas, tem estas características, por lo menos, tem a pretensão de ter estas características. Ela tem a pretensão de ser teoria universal da sociedade. Ela tem a pretensão de ser uma teoria que trata a si mesma como parte do objeto que ela constrói como realidade. Essa teoria, que tem este potencial universal, é uma construção ela mesma. É uma construção que não tem fundamento, que não seja em si mesma. É uma construção que se transforma continuamente como objeto. Assim que, como construção que se transforma através da observação, isto é, da construção do seu objeto, é uma grande construção que é exposta a transformações, que é exposta a outras observações que a transformam. Não sei qual é a ideia de democracia que você tem. Não sei se você ainda continua a pensar que democracia quer dizer participação. Não sei se você continua a pensar que democracia quer dizer gritar sobre as calles ou poder usar as armas. Não sei qual é essa ideia de democracia. Pero, sim, a ideia de democracia é a ideia de uma construção de sentido que pode ser observada e que se pode expor continuamente a essa observação, e que essa observação pode ser observada e que se expõe a outra observação, e que todas as observações têm, se vocês me permitem a palavra, direito de ser observações, que todas são iguais. Eu acho que a única teoria que pode ser democrática nesse sentido, claro, essa é a teoria dos sistemas, essa é a teoria da sociedade, por sua constituição e pela maneira através da qual ela não utiliza a distinção entre bem e mal, bom e mal, entre melhor e pior, porque todos são ao mesmo nível. E todas as observações constroem sociedade. E todas as construções, se me permitem a palavra, têm direito a ser construções. Essa é a única teoria até esse momento que tem essa estrutura, essa característica, esse potencial pela autotransformação e pela transformação do objeto através das observações que constroem. Democracia não quer dizer participação, nem quer dizer bondade da maioria, nem quer dizer reconhecimento da maioria e das minorias. São todas as velhas construções
do pensamento tradicional, jurídico, estadual, etc. Democracia tem a ver com poder ser diferente de como é. Tem a ver com potencialidade de transformação a qual, indiferentemente, todo o sentido que é produzido pode participar. Democracia quer dizer que não existe na sociedade algo que não seja social. Então, quer dizer impossibilidade da exclusão. Até aqueles que nós consideramos como loucos produzem sentido. E esse é o grande potencial da teoria. E produção de sentido é produção de sociedade. Seja como seja, é como é. A teoria dos sistemas, então, tem esta pretensão de poder descrever sociedade como um sistema. No 1968, quando tive a sua primeira prolução, primeira aula, digamos, na universidade, em setembro de 1968, Luhmann diz que todos os professores, os científicos, acostumam indicar um projeto, que vai ser o projeto que qualifica sua pesquisa, sua investigação. Ele diz: o meu projeto é poder descrever a sociedade como um sistema. É um projeto que dura 30 anos e que não custa nada. Com um material que foi produzido como material da teoria dos sistemas, este projeto está realizado. Está realizado quer dizer, não que acabou, quer dizer que foram produzidos os instrumentos técnicos da observação. Foram produzidas as lentes, mas não foram produzidas nem os olhos, porque todos os olhos são diferentes e não se pode produzir, nem foi produzida uma descrição única que pode acabar. Foi aberta uma possibilidade de construir infinitas construções. Este quer dizer observar a sociedade como sistema. Muitos dos conceitos da teoria foram transformados em palavras e as palavras circulam como mosquitos indiferentes. Essas palavras são agora patrimônio comum. Mas, como todos os patrimônios comuns, não tem sentido se são utilizados como palavras. Assim como sociedade, se está utilizado como uma palavra, não tem sentido. E as expressões às quais me estou referindo são complexidade, são contingência, são redução, são expectativas, são autopoier, etc, etc. Na linguagem da política, quando se quer tomar distância de alguns, são autorreferentes. Eu não quero dizer nada. O que posso desejar que vocês possam ter visto nesses encontros é o seguinte: ver como os conceitos são grandes e complexos. E se vocês puderam ver como os conceitos são grandes e complexos, vocês vão aprender a utilizar só conceitos dos quais vocês conhecem o sentido. Que vocês saibam que os conceitos e os sentidos são perigosos, porque através deles, como estavam dizendo, se constrói o que vocês utilizam como realidade. Assim que os conceitos são armas perigosas, tem que ser utilizado com cuidado, e o cuidado que vocês podem utilizar é ter conhecimento claro do que vocês estão dizendo. Dessa maneira, não é que você está fazendo terapia linguística, aun se a terapia linguística é constitutiva e
quisiera dizer fundamental. Mas você está utilizando de maneira coerente e argumentativamente construtiva, não palavras, mas conceitos. Está produzindo sentido. E o sentido que se pode produzir através desta grande construção, que é a teoria dos sistemas, é, primeiro, sociedade pode ser observada como um sistema que se produz a partir de si mesmo. Isso quer dizer que a sociedade não são os homens. 2. O humanismo que se pode utilizar não tem nada a ver com o velho humanismo, nem com o humanismo do iluminismo, nem com o humanismo do século XIX. Porque os homens não são parte integrante desse sistema que chamamos sociedade. Outra ideia é que o sistema não tem a ver com um conjunto ordenado, como podiam pensar os gregos quando falavam do exército. O sistema é uma construção e você, eu acho, sabe como esta construção se produz. Assim que observar a sociedade como sistema quer dizer observar a sociedade para ver como ela se transforma. E se esta se transforma, e se transforma através da contínua produção de sentido, vocês, falando de sociedade e utilizando construções teóricas, estão participando. E nessa participação, você tem a responsabilidade do que está fazendo. Responsabilidade não em um sentido moral, mas responsabilidade porque, como estavam dizendo, vocês constroem não só o que está construindo, está usando como objeto, como realidade, mas está construindo a si mesmo. Assim que a teoria abre um novo sentido para as velhas e perigosíssimas ideias de moral. As ideias da moral, os códigos da moral, os valores da moral, que são utilizados como se fossem um, mas na realidade são dois. Esses valores não são esquemas de um juízo universal que acontece todos os dias quando qualquer observador tem a pretensão de poder dizer o que é bom, o que é mal. A ideia da moral é uma ideia totalmente diferente. Eu preciso ter respeito do que eu estou fazendo, porque eu não posso esquecer que, através do que estou fazendo, estou construindo a mim mesmo. Sou parte. Heinz von Försterten, a sua biografia, ele titulou como Teil der Welt, parte do mundo. Queria dizer, parte do mundo que estamos construindo. E sendo parte, precisamos respeitar, por lo menos, a nós mesmos, nós mesmos. Assim que você vê como a teoria opera de uma transformação revolucionária, se finalmente me posso permitir uma palavra que eu gosto, da velha moral. Opera uma transformação revolucionária no interior de qualquer espaço da comunicação, no interior da política. Porque a teoria do sistema permite ver como opera a política e como essa política é resultado das observações que ela produziu de si mesmas nos séculos. Assim que as velhas teorias podiam construir a política como centro da sociedade e atribuir à política a função de pôr ordem na sociedade. Agora a teoria nos permite ver que a política não tem nada a ver com isso. A política tem grandes problemas para sobreviver como política e para não ser destruída pela economia, a qual tem o problema de não ser definitivamente destroçada pela finança. Você tem a expectativa, podem ver, em outras palavras, como este universo da comunicação social, continuamente, em todos os lugares, tem a ver com si mesmo.
Isso quer dizer que continuamente a política tem a ver com a economia, mas com a perspectiva da política. Porque se a política puder ver o que está acontecendo na política, na economia, poderá transformar. Assim como se a economia puder ver o que está acontecendo na política, poderá destruir. A teoria nos permite, em outras palavras, ver como a política entende, com todas as possibilidades que tem de sobreviver e não autodestruir-se. Isso quer dizer estabilização do sistema, transformação a partir de si, contínua. Mas a teoria nos dá a possibilidade de ver como isso acontece, sem as velhas ilusões de uma justiça universal, de uma ordem universal, de distribuições de recursos que não temos mais e provavelmente nunca tivemos. Mas a teoria nos permite ver, por exemplo, o que acontece com as certezas que temos, as verdades. Nós só temos certezas das verdades, que não eram mais as verdades velhas da igreja e do querer de Deus, mas as verdades, as certezas da ciência, as certezas do conhecimento, a certeza do futuro. A teoria nos permite, através de sua construção das temporalidades, ver como essas certezas não são certezas e como é necessário ativar técnicas para controlar no presente o que podemos fazer com o futuro e para construir continuamente os futuros. Mas a teoria nos permite ver, por exemplo, como qualquer espaço social, qualquer universo da comunicação, qualquer sistema, e podemos utilizar esta palavra, precisa transformar-se para ser adequado à complexidade do ambiente, quer dizer, à complexidade dos demais. E podemos ver, por exemplo, como sistemas que têm essa capacidade, como, por exemplo, ciência, economia, têm um potencial evolutivo e de transformação muito mais grande de outros sistemas. Direito, por exemplo, tem um grande potencial de autotransformação, porque é direito positivo. E para autotransformar-se, precisa incrementar as possibilidades do direito, controlar direito e controlar direito. E ter claridade sobre a função das ideias de justiça e de bem. E ver, por exemplo, como a dogmática é cada vez resultado da jurisprudência, que cada vez é resultado da dogmática. E como através dessa circularidade contínua se constrói sentido que parece ser diferenciado do direito e influir sobre o direito. E na realidade, ele está no interior do direito. Pero observar o direito com estas tecnologias, que são os conceitos das teorias, nos permite diminuir as expectativas, baixar as expectativas para baixar as desilusões, naturalmente. Mas a teoria nos permite ver, como teoria da comunicação social, naturalmente, o que acontece com o arte, o que acontece com a religião. Nos permite ver o que acontece com as formas de interações que continuam e que chamamos amor, por exemplo. Nos permite ver as transformações nas funções. Na função da religião, na função do dinheiro no interior da economia e, por que não, na função do amor. Em outras palavras, a teoria nos permite ver como essa sociedade, que não é nem pós-moderna, nem pós-humana, essa se transforma continuamente. E nos permite ver, em outras palavras, como essa sociedade utiliza como racional
amplificar distinções e diferenças, porque ela, no seu interior, não tem mais diferenças. O que quero dizer? Que outras sociedades tinham diferenças que eram constitutivas. Essa não tem mais. E se não tem mais, e se a função da verdade se transforma, se a função do direito se transforma, se a função do amor se transforma, as funções das produções de sentido no interior de cada um destes sistemas se transformam em elas mesmas. Assim que temos a possibilidade de admirar continuamente, como a sociedade admira a si mesma, sem espantar-nos, porque essa sociedade é sociedade do risco, mas não no sentido da destruição contínua, do medo universal, das catástrofes universais, como foi a partir dos anos 60, 70, quando se começou, depois das grandes catástrofes do século XX, se começou a falar de sociedade do risco, porque estava aberta às grandes catástrofes. A única catástrofe que essa sociedade conhece é uma catástrofe que parte do interior da sociedade, catástrofe da comunicação. Essa sociedade tem uma exposição catastrófica à autodestruição do sentido. E a essa autodestruição do sentido participam continuamente as velhas semânticas, participam continuamente as velhas modalidades de construir sentido. Você veja, por exemplo, temos diferenças entre clandestinos e regulares. Temos diferença entre filhos, por lo menos em Itália tinha até a semana passada, filhos legítimos e ilegítimos. Temos diferenças entre doidos mentais e sanos. Temos diferença entre presos e livres. E temos tantas outras diferenças, manifestas, não manifestas. Temos uma diferença nessa sociedade, e me estou referindo às concretas catástrofes que tem nessa sociedade, que é uma distinção que atravessa essa sociedade toda, que é a distinção entre aqueles que estão incluídos e aqueles que estão excluídos. Em outras palavras, entre inclusão e exclusão, que passa através de todos os sistemas. Assim que uma sociedade que a teoria ajuda a ver, ou permite de ver, como uma sociedade que não tem mais diferenças naturais como outras, não tem mais diferenças entre verticalidades e profundidades, que não tem mais diferenças jerárquicas, tem no seu interior uma diferença que atravessa ela mesma, como diferença universal entre inclusão e exclusão. E essa sociedade que pode ameaçar a si mesmas através do que ela mesma faz continuamente, está exposta a uma autodestruição, que é autodestruição não dos homens, da sociedade mesma. As possibilidades de imunização que tem a sociedade são reduzidas, são limitadas, não tem o nível de evolução que tem outros sistemas. Me estou referindo ao direito como técnica de autoimunização da sociedade. Direitos têm a mesma função e, nesse sentido, podemos falar de um sistema universal. Mas
tem limites. E os limites são os limites das organizações que utilizam direito. Isso quer dizer política, que utiliza Estado, e as constituições. São todas organizações delimitadas. Assim que, mientras outros sistemas, como ciência, como economia, são universalizados, finanças, nas funções, direito tem limites. E estes limites reduz as capacidades de autoimunização que tem a sociedade através do direito. Esse é um problema que vemos com finança. Esse é um problema que vemos com algumas operações econômicas. E esse é um problema que vemos com a universal compra e venda de corpos, de pessoas. Corpos que não são pessoas. Essa sociedade, em outras palavras, se podia permitir de produzir novos escravos. Essa sociedade da justiça universal, da liberdade universal, da igualdade de todos, produz continuamente novos escravos. O que pode fazer a teoria? A teoria da qual nós aprendimos alguns instrumentos para começar. Essa teoria, com diferença de todas as outras, não pode dizer o que fazer. As teorias são construções do conhecimento. E o conhecimento tem a função de conhecer. Assim que esta teoria não pode dizer nem o que é bem, o que é mal, nem o que pode se fazer, nem pode inventar princípios para dar indicações universais. A teoria pode observar o que acontece, pode descrever o que acontece. A teoria pode indicar, em outras palavras, como cada um dos sistemas que constroem a sociedade reduz a complexidade que ele mesmo produz e pode indicar o que acontece através da redução dessa complexidade, porque pode observar o que é continuamente excluído, o que é esquecido. E os sistemas que operam com base na sua memória precisam continuamente esquecer. É um esquecer seletivo, mas é um esquecer, porque não podem ter presente tudo o que eles constroem e produzem como sentido. Assim que essa teoria não tem a função que tinham as velhas filosofias práticas. Essa invenção que de Aristóteles até Kant produziu tantas consequências nem sempre aceitáveis na representação da sociedade. A filosofia prática tinha a função de construir sentido que permitera indicar como agir. Como agir pela vida boa, como agir pela justiça, como agir pela liberdade, etc. A teoria dos sistemas não tem nenhuma dessas pretensões, mas toma profundamente distância frente a estas modalidades de pensar o pensamento, de pensar a função da teoria. A função da teoria não pode ser uma função prática. E todas as teorias que tiveram esta função prática, como todas as filosofias práticas, justamente como dizia Marx, eram instrumentos que eram utilizados pelos diferentes vértices da sociedade. Este quer dizer, em palavras muito simples, pelo poder. Este poder, através das construções filosóficas que tinha que legitimar o que era nas expectativas do poder, elas disciplinaram os conhecimentos,
disciplinaram as almas, para utilizar palavras da arqueologia do conhecimento de Foucault. Disciplinaram a diferença entre bem, bom e mal. A teoria dos sistemas nem pode disciplinar a si mesma, nem tem esse interesse. Não é um olhar universal, perfeito e melhor dos outros. É um entre tantos. Assim que a teoria dos sistemas não tem nenhuma pretensão moral. A teoria, em outras palavras, não participa das perigosas construções que até este siglo circularam no Ocidente europeu. Esta teoria, para concluir com estas ideias, é e pretende ser teoria da complexidade. Teoria que permite ver como a complexidade, no sentido da teoria, se produz e como está reduzida. E, sendo que a redução da complexidade é resultado do que chamamos esquecer seletivo, a teoria tem a pretensão de indicar alternativas. As alternativas esquecidas. Neste sentido, a função da teoria é projetar alternativas, mundos alternativos. É, em outra palavra, predispor a possibilidades que não se vê quando se ativa este esquecer seletivo dos sistemas sociais. A teoria considera os homens, a humanidade, de maneira séria, não mais como um papel humorístico, como fizeram sempre todas as teorias, até aquelas que agora são pós-humanas. Os considera de maneira séria porque os trata como particulares que, através de seus diferentes sistemas psíquicos, são condição ineludível da sociedade, da comunicação social. Através da consideração das diferenças, das perspectivas que são divergentes, a teoria, em outras palavras, considera de maneira muito séria os homens. E tanto mais séria quando ela diz que as decisões políticas são decisões do sistema da política e não são operações de sistemas psíquicos. Os considera de maneira séria porque não os confunde com outros sistemas que operam com base a outras energias operativas. Sentido. Esse é um pequeno panorama do que pode ser feito com a teoria dos sistemas. É um programa futuro e é um programa que está totalmente aberto. Observar a distinção entre amor e dinheiro, observar a distinção entre dinheiro e verdade, observar como os sistemas psíquicos podem participar da produção de sentido, que é um sentido social. Observar como sistemas como o direito constroem autorrepresentações para poder construir, por sua vez, o que eles vão a realizar como sociedade. Observar como são tomadas as decisões no interior do sistema jurídico. Observar como são tomadas no interior do sistema político. Observar as relações entre política e economia. Observar a financiarização da economia, observar as modalidades de construir futuro. São essas algumas das possibilidades que esse novo início pode dar. Que esse início que está não aberto ao futuro porque tem uma disponibilidade pelas novas gerações, como se acostuma a dizer,
Não sabemos se vamos a ter gerações futuras, mas estamos preocupados para elas. Saramago disse uma vez, eu não sei, porque as gerações presentes não têm vergonha de si e projetam esta vergonha às gerações frente às quais elas têm a responsabilidade de tê-la produzida. O problema da teoria não são as novas gerações, as futuras gerações. Não sabemos como será o futuro. Não sabemos se temos futuro. A sociedade não sabe se tem futuro, mas sabe que qualquer coisa acontece, constrói outro futuro. Isso. Constrói continuamente outro futuro. Está aberta necessariamente por sua estrutura à construção do futuro. Saibam, por favor, que vocês têm estas possibilidades de pensar de maneira diferente. Você tem esta possibilidade de ser construtores diferentes. Construtores, naturalmente, de sentido. Quando vocês manifestam por las calles, intentem de refletir como está produzindo sentido. Intentem de observar como os sistemas que estão absorvendo, reelaborando no seu interior o sentido que você está produzindo, o que eles estão fazendo. Vocês, em outras palavras, têm a grande possibilidade de aprender do presente. Você tem a possibilidade de transformar suas disponibilidades psíquicas em grandes aberturas. Isso é. Em aprender a aprender. Em aprender a construir formas diferentes de adaptação ao ambiente, o que é manifestação de evolução. Se vocês têm esta capacidade de deconstruir as categorias que aprendem continuamente, inclusive estas que estão aprendendo da teoria dos sistemas, que não são categorias, são técnicas de construções de sentido, não são categorias. Mas se você tem a capacidade e utiliza esta capacidade de deconstruir continuamente essas categorias, se você tem a capacidade de ver como vocês são construídos como livres, se você tem a capacidade de ver como vocês são construídos como incluídos, em outras palavras, se vocês aprendem a tratar a si mesmos e a tratar cada um de vocês de maneira diferente a si mesmos, como máquinas complexas, lembram? E a deconstruir o esforço contínuo que faz a educação, a universidade, nesse sentido. Deconstruir a vocês como máquinas simples. A universidade, o saber que vocês aprendem, é construído com as categorias do velho pensamento, do qual estamos falando. Então, se você tem esta capacidade de reagir quer dizer deconstruir, através do pensamento, as velhas categorias, e de ver, me repito, como você está construído como livre, não como vocês são livres, como você está construído como incluído, não como vocês participam, que é a velha ideia. Vocês, em outras palavras, veem como no amor você constrói o que vocês estão vivendo, e o outro também. E com esta extravagante ideia ou extravagância, você pode construir ligações fortíssimas. Em outras palavras, se vocês aprendem a ser máquinas complexas, vocês aprenderão a ser livres. E este é o sentido do curso que fazemos até agora. Eu agradeço pela sua amabilidade, pela sua disponibilidade, e estou seguro que vocês vão aprender.
muito mais do que nós podemos imaginar. Grazie. Peço licença ao professor e... acho que ao final desse curso algumas palavras são necessárias a alguns presentes aqui. Primeiro, essas palavras ao professor Manuel Eduardo, por viabilizar o nosso curso. Segundo, a professora Fernanda, por toda a sua disponibilidade e todo o seu auxílio para a nossa compreensão desse curso. E um agradecimento especial ao professor Rafael. Sabemos que o professor veio de muito longe, da Itália, não é uma viagem fácil, se disponibilizar a ter todo esse tempo para alunos do primeiro ano é uma oportunidade ímpar, não só nessa universidade, mas também em várias universidades do país. Acredito que poucos alunos de primeiro ano tiveram essa oportunidade na vida acadêmica deles. E também a gente queria compartilhar um pouco dessa experiência, falar que ela foi uma experiência engrandecedora e ao mesmo tempo bastante difícil. Acredito que muitos daqui tiveram grandes dificuldades para compreender tudo isso, mas queremos dizer que essas dificuldades nos engrandecem, pois essas dificuldades nos fazem ver o mundo de outra forma. Como bem o professor disse, na parede da nossa sala temos até a frase que tem uma expressão questionar. Esse questionamento, a partir das aulas do professor, se torna ainda mais claro, se torna um questionamento mais incisivo, se torna um questionamento muito mais elucidativo. Compreendemos a sociedade de uma forma muito mais ampla. Olhar a sociedade através das lentes de um intelectual da sua envergadura, eu acredito que é uma experiência que muitos aqui levarão para a vida e que engrandecerá todos aqui como acadêmicos, como cidadãos e como seres humanos. É esse o agradecimento que o pessoal da N1 e o pessoal da N2 quer deixar ao professor. Muito obrigado. Será só agradecer ao professor Manuel Camargo que me deu essa possibilidade, que foi uma felicidade muito grande e que nos fez possível encontrarmos. Eu espero que esse encontro seja um início. E parabéns em todos os sentidos. Uma lembrancinha em nome de todas as turmas para o professor. Grazie a todos, verdadeiramente uma felicidade grandíssima ter a possibilidade, ter-los que ficar com vocês, falar com vocês, ter-los conhecido e ter a expectativa que é única. E parabéns por seu futuro para todos.